Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre a nova série original Netflix chamada A Killer Paradox. Esse é um conteúdo sul-coreano e conta a história de Lee Tae, um jovem que acaba cometendo um assassinato, e esse assassinato começa a ser investigado por um investigador de polícia, óbvio, e coisas perturbadoras sobre Lee Tae começam a ser reveladas. E até mesmo do próprio investigador começam a ser reveladas, e é uma sinopse que é o suficiente. Vão e assistam, é um conteúdo interessante, eu particularmente gostei. Mas antes de entrar um pouco mais na história dessa série, eu gostaria de convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Vamos lá para Killer Paradox. Então a série começa apresentando Lee Tang, um jovem que trabalha em meio período em um mercadinho. Ele basicamente tem uma pretensão de sair da Coreia do Sul e ir para o Canadá, para as montanhas, ficar de boa, ficar tranquilo. É, uma coisa chamada férias trabalhando, alguma coisa assim do tipo, um certo programa para ficar de férias em outro lugar, como se fosse um certo trabalho, mas enfim, ele vive de uma forma bem pacata, não mora na mesma casa com a mãe, com o pai, ele mora sozinho, e de uma noite no mercadinho, sem ânimo, ele acaba enfrentando uma situação bem complicada, bem tensa, no qual, de certa forma, provoca um gatilho nele que vai para o passado também problemático que ele teve, um passado com um certo bullying que ele sofria, ou também toda a tensão psicológica que ele sofria na escola, com os outros colegas, ele vendo outros colegas batendo em alunos e também batendo nele, enfim. Não sei se isso de fato tem uma correlação direta para o que vem pela frente, mas de certa forma tem essa ligação, e a partir de tudo isso ele acaba cometendo esse assassinato. E essa morte, né, o perturba de uma forma que a ponto de mudar completamente a vida dele pela frente. E é bem bacana, pois esse personagem, essa morte que acontece com ele, acontece de uma forma que ele fica completamente tenso, completamente perturbado, ele quer encobrir essa morte, ele quer encobrir este fato, mas que inclusive a série ela dá uma pirada logo nesse começo, fica mostrando várias cenas picotadas, passagens de tempo, um pouco de terror psicológico, ou apenas só um suspense, vamos dizer dessa forma, e que o perturba de uma forma que ele quer escapar, ele não quer ser pego, ele não quer que ninguém descubra o que ele acabou de cometer. Mas, como já vem informado, as coisas mudam completamente pela frente, ele começa a ser chantageado, ele acaba cometendo outros crimes, ele acaba se envolvendo em outras situações completamente complicadas e que acabam surgindo nessas mortes. É bem interessante que a série ela tem duas partes. Eu acho que eu posso dizer que ela tem assim duas partes. Até a metade, ela tem um pouco de um tom cômico, sabe? Um humor sombrio, um pouco mórbido por envolver assim mortes e tudo mais. Tem um pouco dessa questão psicológica, um thriller psicológico, essa questão também de é, de alucinações com passagens de tempo. A própria edição da série traz muito esses elementos em cena. Do personagem estando em um ambiente normal, por exemplo, um chuveiro, mas tendo alucinação, tendo visões de outro personagem, por exemplo, alguém que ele matou, ou algo que aconteceu com ele no passado, da mesma forma em que tendo cenas dele prestes a cometer ele está prestes a realizar um ato, e ele basicamente acaba tendo visões dele em um outro ambiente. Então, basicamente, como se a mente dele ficasse
nesse vai e vem entre um mundinho fechado dele, do próprio personagem Lee Tang, e a realidade. Há um pouco dessa brincadeira, e que essa primeira parte é muito bacana por todos esses elementos que nós somos apresentados. Pela um pouco do destino seguindo os passos desse personagem. Algumas coisas vão acontecendo tão por acaso, tão casual, que chega a ser bizarro e até ser cômico. E é um elemento muito importante que conquista logo na primeira parte da série. O próprio investigador de polícia, ele fazendo a parte, né, de desvendar os mistérios, desvendar o crime, ele com esse antagonismo em busca de desvendar esse crime, e que fecha e descobre um outro crime que ele está envolvido, mas não consegue descobrir o que liga esses crimes, o que de fato encaixa todo esse mistério, a resolução que aparenta ser a correta não é, e ele fica muito incomodado a ponto, e é até um pouco obsessivo em querer desvendar esses mistérios, que inclusive acabam trazendo certos problemas para esse investigador. Tudo isso é basicamente nessa primeira parte, nesse primeiro ato, vamos dizer assim, desta série. Ela acaba tendo dois momentos em que é necessário ser mencionados. Esse primeiro, como já mencionei, com tudo isso, um pouco de thriller psicológico, com um filme uma série um pouco psicodélica, uma série que carrega diversos elementos, até mesmo um certo humor, um humor sombrio, também é presente nesse primeiro ato. Já numa segunda parte, quando outros elementos começam a aparecer, como por exemplo alguém querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, querendo ser um vigilante, estilo Liga da Justiça, é incrível, aparecendo essa personificação de um jovem nerd super inteligente que basicamente quer fazer algo relevante na sua vida, e acaba se aproximando do Lee Tang. É muito interessante esse personagem e a forma que ele aparece, esse outro antagonismo desse personagem com o investigador de polícia. E a partir disso, a série ela se desdobra para uma série de investigação, basicamente pura investigação, drama, investigação, envolvendo agora o passado desse investigador, sobre o pai dele, e o desejo dele, a obsessão por resolver os crimes, de se fazer justiça, usando as leis, né, usando as formas corretas, e esse antagonismo do Lee Tang junto com esse jovem nerd que acaba trazendo outras coisas do passado desse jovem, como por exemplo o antagonista, né, o vilãozão dessa série, que aí já não vou entrar muito mais nesses detalhes, porque isso acontece, acho que demora um pouco. Se eu não estiver enganado, é no quarto ou no quinto episódio que isso acontece. Quando tudo isso acontece, a série ela tem uma grande reviravolta que chega até mesmo a mudar o tom, mudar o ritmo. A série ela fica arrastada, ela fica meio cansativa. Muita história começa a apresentar, acaba sendo uma série um pouco política. Acho que eu posso dizer nesse sentido, que ela vai se arrastando, vai mostrando um personagem, a história dele, ele investigando, ou a relação dele com o crime, ou a relação dele com outro personagem. Muitos personagens vão aparecendo, muita trama vai aparecendo, personagens que são até mesmo descartáveis, histórias que são até mesmo descartáveis, ele tentando fugir, pois ele começou a ser descoberto.
um investigador que começa a receber punição graças aos seus métodos de investigação, começa a ser punido, se revolta, tenta tenta investigar por conta própria, enfim, muitas coisas acontecem nessa segunda parte, num ritmo mais pesado, num ritmo mais cheio de excessos, com cheio de camadas que podem ser desnecessárias e que não deixa a série ruim, deixa a série boa. É bom, pois ela não fica presa só naquele primeiro ato, só naquela primeira parte. Ela dá uma. Tem um plot, tem uma grande mudança, mas é uma mudança tão brusca que alguns podem se incomodar, pois de algo que estava bacana com diversos elementos, que a gente podia dar umas risadinhas de leve, um humor um pouco mais sarcástico, ou a gente poder ver umas paradas mais psicodélicas, um thriller psicológico, e isso vai sumindo e a série vai se torna um pouco carregada. Essa outra parte demorou tanto para assistir, teve uma sensação de lentidão de uma forma bem diferente do que a primeira parte e que deixa ela e deixa ela cansada, mas mesmo assim é uma série bacana para ser assistida, para curtir nesse final de semana aí prolongado, né, feriado. Para quem não gosta tanto assim de carnaval, para quem gosta de ficar assistindo séries, é uma boa pegada, é um bom conteúdo para ser assistido. Gostei de, não vou falar, vocês não vou falar, pronto. Não vou falar, vocês vão e assistam se vocês quiserem. E só deixe aqui nos comentários se vocês gostaram ou não desse conteúdo. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.